vídeo aula de hoje é a correção do estudo remoto do 9º ano, mês de abril, parte 3. Vamos tentar interpretar essa frase. O equilíbrio hídrico do corpo humano depende da concentração de alguns íons, como os de sódio. No entanto, eles não podem ser obtidos a partir do sódio metálico, pois seu contato com a pele ou mucosa pode causar graves queimaduras. Então, essa frase quer nos mostrar que essa questão da água que tem no nosso corpo, ela vai depender muito do sódio. Esse sódio tem que ser obtido da forma de íons. Se ele for obtido da forma que ele se apresenta na tabela periódica, que é um sódio metálico, ele vai nos fazer mal. Então, nós estamos vendo que tem algo diferente desse sódio em forma de átomo, que é neutro, e o nosso sódio, que é um cátion. Qual seria a questão 12? Entre essas duas partículas, né? Entre o cátion e o átomo de sódio. O que eles têm em comum? O que eles têm de diferente? Essa é a questão 12. Então, a resposta. Todos, tanto o átomo de sódio como o cátion de sódio, eles vão ter o mesmo número de prótons. A diferença, vocês estão reparando que está na carga elétrica. Então, nós vamos dizer que a diferença está na quantidade de elétrons. Repare aqui. Se vocês forem analisar, o centro vai ser o mesmo, ambos terão a mesma quantidade de prótons, só que os elétrons serão diferentes. O átomo neutro, nós vamos ter um elétron a mais do que o átomo em forma de cátion. Quando nós temos o átomo na forma de cátion, ele vai ter menos elétrons, um elétron a menos em relação ao seu centro. Por isso que ele é positivo. Porque, na verdade, ele perde esse um elétron, fica com um elétron a menos e torna-se um cátion, ou seja, um elemento sódio com carga positiva. Questão 13. Considerando o modelo de Rutherford-Bohr, qual a diferença no número de camadas do átomo de sódio e de seu cátion? Vamos retornar à questão anterior. Nós vamos ver que os átomos, se você pega o conceito do modelo atômico de Rutherford-Bohr, nós vamos perceber que ele fala em camadas, que os elétrons vão circular ao redor do átomo em camadas. Eu tenho a camada K, camada L, camada M. O que a gente percebe? Que na última camada, que tem um elétron, esse elétron vai se perder. Como esse elétron se perde, o centro, o núcleo, passa a ter mais cargas positivas em relação aos elétrons, né? Então ele vai ter uma carga positiva a mais do que os elétrons, já que o sódio perdeu um elétron. Questão 14. A evolução dos modelos atômicos contribuiu para a construção do conhecimento sobre estruturas atômicas, porque ao longo da história foram propostos modelos diferentes para explicar o átomo. A gente percebe nos estudos que a gente fez sobre essa evolução dos modelos atômicos, todos estão decorrentes ao surgimento de novos equipamentos científicos. Então, a gente vê que o Rutherford, temos a presença da radiação, a ciência evoluiu, né, seus novos equipamentos científicos, a partir de um experimento que foi feito, criou-se esse modelo de Rutherford. De Bohr, nós temos, para provar nessa questão da camada, o teste de fogo. A partir desse teste de fogo, foi observado identificar essa presença de camadas que existe. Portanto, a evolução dos modelos científicos depende tanto dos equipamentos científicos, quanto desses fenômenos naturais, e principalmente dos cientistas que, ao longo do tempo, vão pesquisando e descobrindo novos modelos. Vamos falar por questão 15, 16, 17, todas dependem da imagem acima. Qual figura, assim que nós temos um átomo neutro? Para ser neutro, a quantidade de elétrons tem que ser igual à quantidade de prótons que está no centro. Nós estamos vendo que aqui tem 6 prótons, então vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, eu tenho 6 elétrons. Então, o átomo que é neutro aqui será o átomo 2. Aqui você vai ver que nós temos 3 elétrons e 4 prótons. Nesse caso, o átomo 1, nós falamos que o átomo ele tem uma quantidade de prótons maior, então ele vai ser um cátion. E, dessa forma,
ele está carregado eletricamente com carga elétrica positiva. Então, ele tem mais cargas elétricas positivas do que negativas. E qual representa um ânion? Justifique. Nós vamos separar aqui, vamos contar que nós temos 8 prótons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, nosso elemento é representado pela letra 3. Ele tem mais números de elétricos do que números de prótons. Por esse motivo, quando a quantidade elétrica, carga negativa, ela é maior, nós chamamos esse átomo de um ânion. Até a próxima videoaula.